Em meio às vastas paisagens deste município, surge uma história de determinação e compromisso com a comunidade. Esta é a trajetória de Emerson Pereira Nascimento. Um filho desta terra, que desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo e do cuidado com os outros. Crescido na região entre Girassol e Edilândia, o Emerson veio de uma família que valoriza a união e o trabalho. Caminhava todos os dias cerca de 8 quilômetros até a antiga escola da Relepa, que hoje não existe mais, e viveu em uma fazenda onde seu pai era caseiro. Desde pequeno, ajudava seu pai nas tarefas diárias, mostrando sua responsabilidade e dedicação. Sempre foi. Às vezes ele ia, andava esse tantão com a menina, né, com a Paulinha. Eles iam e voltavam com fome, debaixo de chuva, debaixo de sol. Mas sempre eu falava assim, eles têm que ir, porque se eles não for, como é que vai ficar? Tem que ir. As minhas irmãs falavam, mas como é que você deixa esse menino andar dessa distância sozinho? É perigoso. Eu falei, é perigoso, mas ele tem que ir, ele tem que estudar. Ele tem que correr atrás do objetivo dele. Mas o pai não podia, que sempre a gente estava cuidando de coisa dos outros. Como é que nós ia largar as obrigações para poder ir atrás deles? Então a gente falava, orientava ele, vai assim, 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 e ele ia. Ia, cuidava da irmã, levava e trazia a irmã, e graças a Deus tudo deu certo. Até hoje nada deu errado. E sempre nós trabalhávamos, acho que tinha uns 8 anos, 10 anos, quando a gente pegou um serviço, sempre a gente vivia pegando essas empreitas, nós pegamos uma cana para poder capinar, né? O mundo veio da cana, era até refugado na época. Refugado, para quem não entende, é quando as pessoas vai um não faz, vai outro não faz, né? Aí eu peguei, né? Mas eu para poder fazer essa cana lá, esse serviço, né? Para a gente poder fazer. E aí eu capinando na frente e ele capinando atrás, né? Desse serviço lá. E aí ele falou assim, pai, eu tenho vontade de um dia ser Eu tenho vontade de um dia ser um grande político. Aí eu peguei e falei assim, se você pôr Deus no primeiro plano, você consegue chegar lá. E eu acho que é isso que aconteceu, né? Porque aonde ele está hoje, se ele não tivesse feito, não tivesse posto Deus na frente, nos projetos dele, ele não tinha chegado aqui hoje aonde ele está, né? Com apenas 15 anos, o Emerson conseguiu seu primeiro registro de trabalho e, ao mesmo tempo, estudava em escolas da região. Enfrentando longos trajetos diários de bicicleta e transporte escolar para concluir o 2º grau no Colégio Estadual Valdir José de Rezende, em Girassol. Desde de criança, ali orientado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pelos meus avós, sempre busquei o trabalho, sempre busquei defender o pão de cada dia, exemplo do meu pai, com o suor da minha própria testa. E ali as conquistas foram vindo, né? E sempre tive a vontade de poder ajudar as pessoas, de poder contribuir de forma positiva, a princípio na vida dos meus próprios familiares, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus colegas de escola, e depois foi aparecendo a oportunidade da gente poder contribuir mais e mais na vida das pessoas, com o trabalho político, algo que eu faço até hoje, né? O meu primeiro trabalho foi como caseiro, o senhor Darlan, que me deu a oportunidade do primeiro trabalho formal. Mas trabalhar, eu trabalho mesmo, eu tinha a idade de 8, 10 anos, a forma de aprendizagem, e depois, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar de forma formal, orientado de perto pelo meu pai, com o aval dele, porque sempre ele viu no trabalho uma forma de um homem se tornar homem de fato. Essa é a forma simples de um homem simples ensinar coisas corretas e certas. E desde então, foi dessa forma que eu pautei a minha vida, através do trabalho. E trabalho muito hoje, procuro sempre fazer as coisas corretas, para nunca desonrar, primeiro, o ensinamento que meu pai e minha mãe me deu. E de forma muito responsável, nunca ser motivo de constrangimento ou de vergonha para os meus 3 filhos. Sim, ele me dá muito carinho. De vez em quando ele vem aqui na roça para ficar um pouquinho comigo. Quando eu chego da escola, ele pergunta como foi meu dia. Qualquer coisa que você falar para ele fazer, o cara sabe fazer.
Eu acho que isso é incrível. E é uma condição que a gente precisa de pessoas assim, né, nesse ramo. Pessoas que conseguem movimentar e fazer fazem de tudo, com maestria, com dedicação, né, com qualidade, com estudo, porque não é o achismo, não é me dar aqui que eu resolvo, não. O cara sabe fazer do jeito certo. O cara estuda para isso, no caso. Então, assim, ele nunca deixou de ser presente na nossa vida, mesmo com minha mãe já ter partido, né? Então, assim, se ele não abandonou a gente, que é filhos de outra pessoa, por que ele ia abandonar a população? Então, assim, o que ele fala, ele cumpre, e eu tenho certeza que ele vai dar sempre o melhor, seja dentro de casa e seja para a população. Em 2010, seguindo o conselho de um amigo, o Emerson se candidatou ao cargo de conselheiro tutelar, sendo eleito e reelegido várias vezes com uma votação expressiva. Seu trabalho trouxe melhorias significativas para a comunidade, como a obtenção de veículos e equipamentos para o conselho tutelar. Ele demonstrava e demonstrou muito interesse de ajudar, em geral, no Conselho Tutelar, né? Ele partiu dele as ideias da gente ir a Brasília, né? E correr atrás de algo para crescer o Conselho, né? De móveis, de computador. Inclusive, nós foi várias vezes lá. Não foi a primeira e nem a segunda vez que nós conseguimos, não. Mas como ele é uma pessoa persistente, nós conseguimos. Motivado pelo desejo de transformar a vida de cada cidadão, decidiu dar um passo além e se candidatar a vereador. Não foi uma decisão simples, mas foi movida pelo compromisso de servir, de ser a voz daqueles que mais precisam e de trazer melhorias reais para o município. Durante sua gestão, ele trouxe o CRAS para Edilândia e Girassol e revitalizou a Secretaria Municipal de Assistência Social em Cocalzinho. Além disso, adquiriu diversos veículos essenciais para a Secretaria e o Conselho Tutelar. A implementação do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que somou cerca de R$1.600.000 em 4 anos, foi uma das suas maiores realizações, beneficiando diretamente a comunidade. Ele também promoveu a capacitação da equipe e fortaleceu os grupos temáticos da Secretaria, criando um ambiente de atendimento humanizado e eficiente. Quero dizer o seguinte para o Cocalzinho. A pedido dos dois, nós estamos mandando R$900 mil das minhas emendas impositivas desse ano. Nós acabamos de indicar, sendo 500 mil para custeio de saúde, ou seja, para pagar médicos, para adquirir remédios, para cuidar da sua vida, e mais 400 mil para iluminação pública. A determinação de Emerson trouxe parcerias valiosas que resultaram em significativos investimentos no município. R$500 mil para a Secretaria de Saúde, R$330 mil para benefícios sociais, R$400 mil para o asfaltamento em Sapolândia e R$100 mil para a aquisição de um carro de hemodiálise. Cada conquista foi um passo em direção à melhoria da qualidade de vida dos moradores. Em Edilândia, R$200 mil foram destinados à pavimentação, enquanto R$800 mil foram investidos na Secretaria de Assistência Social. O Emerson não apenas cumpriu seu papel como vereador e secretário de Assistência Social. Ele superou expectativas, mostrando que seu trabalho é pautado pelo amor ao próximo e pela incansável busca por um futuro melhor para todos. Ele gosta de ajudar as pessoas muito e de coração. Nasce um presidente assim. A tendência dele é crescer. E que Deus abençoe ele, que ele cresça. Meu tio, ele é um homem de palavra. Eu não tenho palavra para descrever como esse menino de ouro é. Como ele nasceu para brilhar. Porque quem veio da roça para estar nesse lugar é porque Deus tem algo para ele. Eu tenho certeza que posso fazer ainda mais pelo nosso povo. Porque vontade de trabalhar, compromisso com o nosso povo e querer o mundo
cada vez melhor, isso nunca vai faltar no meu coração. Esta é a história e o trabalho de Emerson Pereira Nascimento, um homem dedicado a servir e transformar sua comunidade. Uma trajetória de amor e dedicação por Girassol e região. O Emerson, o vereador que Girassol, Edilândia, Cocalzinho e Zona Rurais precisa.